Imagine um homem que não sabia se era fazendeiro, rei ou apenas personagem de uma canção antiga. Um guerreiro que os livros mal registraram, mas que as sagas transformaram em lenda. Um herói que termina sua vida devorado por serpentes, rindo da morte como se risse dos próprios deuses. Esse era Ragnar Lothbrok. Mas, afinal, o que realmente aconteceu com ele? As crônicas falam de um viking audacioso que invadiu a França e a Inglaterra. As sagas contam de monstros, amores impossíveis e descendentes amaldiçoados. A série de TV fez dele um camponês que ousou desafiar reis e acabou coroado pela tragédia. Mas onde termina a história e onde começa o mito? Hoje, você vai conhecer a verdade por trás do herói. Quem foi Ragnar Lothbrok, segundo os relatos mais antigos? Como sua morte brutal incendiou uma vingança que mudou a Europa? E por que, séculos depois, ele ainda aparece em séries, games e livros como se fosse imortal? Porque Ragnar não é apenas um nome, ele é a pergunta que nunca morre. Até onde vai a lenda e até onde vai a verdade? Nos registros antigos, Ragnar não aparece como um rei poderoso nem como um governante de terras. Ele surge como uma figura instável, metade homem, metade mito. As sagas islandesas falam de suas roupas de couro reforçadas com pelos de animais, trajes criados para enfrentar serpentes venenosas. Por isso o apelido que ecoaria por séculos, Lothbrok, calças peludas. As narrativas medievais o mostram casando-se com mulheres que por si só já pertenciam ao reino da lenda. Primeiro Lagertha, a guerreira que liderava exércitos como se fosse uma valquíria em carne e osso. Depois Aslaug, filha da heroína Brynhild e do matador de dragões Sigurd, uma união que misturava carne e mito, sangue humano e fogo lendário. As façanhas de Ragnar vão além da espada. Ele é descrito como caçador de monstros marinhos, desafiante de criaturas sobrenaturais e comandante de expedições que cruzavam mares desconhecidos. Mas o ponto central das sagas não é apenas mostrar um guerreiro invencível, é marcar o início de uma linhagem. Ragnar é sempre lembrado como o pai de homens que herdariam sua fúria. Bjorn, o Ironside, Ivar, o Sem-Ossos, Sigurd, o Serpente no Olho, Hithvitserk, o Errante. Seus filhos não eram apenas guerreiros, eram a continuação de uma maldição. E há algo de sombrio nessa narrativa. Ragnar nunca é retratado como invencível. Pelo contrário, sua figura parece construída para ser destruída. As sagas deixam entrever que ele carregava em si o destino de cair de forma trágica, como se a própria grandeza já fosse a semente da ruína. Ele ascende rápido, conquista tudo, mas a sombra da morte sempre o acompanha. Esse Ragnar das sagas não é um camponês que se ergueu contra reis, como mostra a série moderna, mas um homem já moldado pela lenda desde o nascimento. Alguém que parece mais personagem de profecia do que figura de carne e osso. Um herói que não luta apenas por terras, mas contra o inevitável, o tempo, a morte e a memória. E é nesse ponto que a história começa a se fragmentar, porque os relatos das sagas não podem ser tratados como história. Eles são ecos literários, escritos séculos depois dos fatos, numa Islândia que queria manter viva a memória de heróis nórdicos. O Ragnar que conhecemos pode ser apenas isso, uma soma de lendas, costuradas em torno de um nome que nunca existiu de verdade. Mas, se foi assim, por que ainda o lembramos? Por que Ragnar Lothbrok atravessou séculos para se tornar hoje tão real quanto qualquer rei que já reinou? Nos próximos minutos, vamos ver como a história começa a se misturar com a lenda, porque existe um Ragnar que aparece não só nas sagas, mas também nas crônicas medievais escritas pelos inimigos dos vikings, e esse Ragnar já não é apenas mito. Durante séculos, Ragnar foi apenas um eco, um nome perdido entre sagas islandesas e crônicas cristãs, um vulto que parecia existir apenas para que seus filhos tivessem um pai lendário. Era como se a própria história tivesse medo de olhar Ragnar de frente, registrando-o apenas em fragmentos, como sombra de um homem que talvez nunca tivesse existido. E foi justamente dessa névoa que ele renasceu. Em 2013, quando a série Vikings do History Channel estreou,
Ragnar Lothbrok deixou de ser apenas uma lenda distante para se tornar um personagem de carne e osso diante de milhões de espectadores. Mas a televisão não mostrou o Ragnar pronto, o herói sobrenatural das sagas. Ela nos apresentou a um camponês, um homem comum, franzino, mas com um olhar inquieto, alguém que não aceitava a vida pacata imposta pelo destino. Esse detalhe mudou tudo, porque o Ragnar da série não é apenas o guerreiro invencível, mas um ser humano cheio de contradições, ambição e fragilidade, fé e dúvida, amor e crueldade. Travis Fimmel encarnou o personagem com uma mistura desconcertante de calma e fúria, tornando-o ao mesmo tempo fascinante e imprevisível. Na narrativa televisiva, Ragnar é o inventor, o visionário. Enquanto os outros vikings se contentavam com o saque às aldeias próximas, ele sonhava em atravessar mares desconhecidos. O camponês tornou-se explorador. O explorador virou saqueador. O saqueador se transformou em rei. Essa escalada, apresentada episódio após episódio, deu ao público aquilo que as sagas apenas insinuavam: a sensação de acompanhar a ascensão de um homem destinado a se tornar lenda. Mas todo destino de ascensão guarda dentro de si a semente da queda. E a série fez questão de lembrar disso em cada passo. O preço de seu poder foi pago em sangue, nas traições dentro da própria família, nos conflitos com Lagertha, no peso insuportável da herança deixada aos filhos. Ragnar nunca pareceu totalmente feliz em seu trono. Era como se ele soubesse desde o início que seu caminho terminaria em ruína. Esse fim chegou em uma cena que se tornou um dos momentos mais impactantes da história da televisão. Capturado pelo rei Ayla da Nortúmbria, Ragnar é jogado vivo em um poço de serpentes. A morte não é rápida, não é limpa. É lenta, agonizante, cruel. E ainda assim, diante da dor inevitável, ele ri. Não de alívio, não de desespero. Ele ri como quem olha a morte nos olhos e a desafia. Como quem sabe que sua queda não será o fim, mas o estopim de algo maior. Suas últimas palavras carregadas de vingança não apenas selaram o destino de Ayla, selaram o próprio mito de Ragnar. Ele morreu como viveu, não como um simples guerreiro, mas como profecia. E a série fez algo que a história nunca conseguiu. Deu rosto definitivo ao mito. Para a maioria das pessoas no mundo, Ragnar Lothbrok não é mais um nome de manuscrito medieval. É o homem de olhos azuis gélidos, barba desgrenhada, sorriso torto e destino trágico. A televisão criou um Ragnar tão convincente que, para muitos, ele se tornou mais real do que qualquer versão registrada nos livros. Mas essa reinvenção levanta uma questão sombria. Será que, ao dar forma a Ragnar, nós o aproximamos da verdade ou o enterramos de vez sob uma nova camada de ficção? Será que hoje acreditamos em Ragnar porque ele existiu ou apenas porque precisamos que ele exista? E aqui chegamos ao último capítulo dessa história. Porque Ragnar não parou nas sagas nem na televisão. Ele continua vivo nos games, nas HQs, nos livros modernos, como um arquétipo eterno do homem que desafia reis, deuses e até a própria morte. Nos próximos minutos, vamos ver como Ragnar Lothbrok se tornou imortal não pela história, mas pela cultura. Ragnar Lothbrok morreu. Pelo menos é isso que dizem as sagas. Jogaram-no em um fosso de serpentes e ali, entre a dor e o veneno, ele teria encontrado seu fim. Mas não. Ragnar não morreu. Aquele poço foi apenas o início de outra história. A história em que o homem deixa de ser mortal e se transforma em mito. Seus filhos carregaram esse fardo. A vingança contra o rei Ela e contra a Inglaterra acendeu a chama da grande invasão pagã que espalhou destruição como nunca antes visto. Bjorn Ironside navegou pelo Mediterrâneo como um predador do mar. Ivar, o sem ossos, transformou sua deformidade em símbolo de poder e terror. Ubba, Sigurd, Hvitserk, todos eles pareciam não apenas lutar, mas obedecer a um comando invisível, como se o próprio Ragnar os guiasse da tumba. Esse eco atravessou séculos. Nas páginas das crônicas anglo-saxônicas, nos cânticos islandeses, nas histórias repetidas de aldeia em aldeia. Ragnar sobreviveu. Não como um homem real, mas como uma lenda que se recusava a desaparecer.
e a modernidade apenas o fortaleceu. Nos livros, Ragnar ressurgiu como protagonista de romances históricos. Nos quadrinhos, apareceu com machados que jamais empunhou, enfrentando inimigos que nunca existiram. Nos videogames, Assassin's Creed Valhalla, Total War Thrones of Britannia, ele é o rosto da brutalidade viking, sempre presente, sempre lembrado. Mas foi na televisão que Ragnar ganhou sua segunda vida definitiva. A série Vikings não apenas o apresentou para o mundo, mas o reinventou. Agora ele tinha rosto, voz, dilemas de humanidade. O Ragnar de Travis Fimmel não é só guerreiro ou rei. É o homem que sonha, que sofre, que enlouquece e que cai. E justamente por isso parece mais real do que qualquer registro histórico. Hoje, quando ouvimos o nome Ragnar, não pensamos em manuscritos empoeirados. Pensamos no olhar gelado, na barba desgrenhada, no riso diante da morte. Pensamos na profecia cumprida pelos filhos. Pensamos na queda que não o destruiu, apenas o eternizou. E talvez seja isso mais perturbador, porque Ragnar não está preso ao passado. Ele continua caminhando entre nós, reinventado pela cultura pop, carregado por cada nova geração que descobre seu nome. Ele não é apenas personagem de sagas ou série. É arquétipo. É o homem que desafia deuses, reis e até a própria morte. Mas aqui surge a pergunta que jamais terá resposta. Será que ao dar rosto e voz a Ragnar, nós o aproximamos da verdade ou o enterramos ainda mais fundo em um mito que nunca poderá ser desfeito? Nos próximos minutos vamos encerrar essa jornada, não para responder de forma definitiva quem foi Ragnar, mas para refletir sobre o que sua lenda significa e porque, mesmo sem provas de sua existência, ele é lembrado como mais poderoso do que muitos reis que realmente existiram. E assim, chegamos ao fim da estrada. Ragnar Lothbrok pode ter sido um só homem, pode ter sido muitos, pode até nunca ter existido. Mas o que importa é que seu nome atravessou séculos, resistiu ao tempo, escapou da morte e da história. Ragnar não é apenas personagem de saga, não é apenas herói de série. Ragnar é ideia, é o aviso de que a grandeza sempre cobra seu preço, mas também de que a queda pode ser mais poderosa do que a glória. Enquanto reis de carne e osso foram esquecidos, Ragnar continua sendo lembrado. Talvez porque ele represente algo que os humanos não suportam admitir, que a imortalidade não está nos ossos, mas no que as pessoas contam sobre você depois que você parte. Ragnar morreu em um fosso de serpentes, mas cada repetição dessa cena, nas sagas, nos livros, nos games, nas telas, é um lembrete de que ele venceu a morte. E você? Acredita que Ragnar foi real ou prefere aceitar que ele é apenas a máscara que usamos para falar de destino, coragem e tragédia? Deixe sua resposta nos comentários. E se você também acredita que algumas histórias nunca morrem, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Porque aqui no Mitoverso, cada lenda é mais do que um conto. É um espelho do que somos e do que tememos nos tornar.